Fala galera, beleza? Meu nome é Diogo Ramos e hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como você produz uma iluminação profissional dentro do Photoshop. Então, bora pro vídeo. Primeiro passo aqui é a gente vir em arquivo novo para criar o nosso documento. O tamanho que eu vou utilizar nessa arte é o tamanho de 1080 de largura por 1350 de altura e também a resolução vai ser em 120. Documento criado, agora eu vou começar a posicionar as imagens. Bom, a primeira imagem que eu tenho aqui é a imagem do Vinícius Júnior. Para você importar uma imagem para o Photoshop, você pode vir aqui em abrir e selecionar a sua imagem, ou você pode simplesmente pegar a sua imagem e arrastá-la para dentro do Photoshop, tá? Então eu vou só terminar de copiar as imagens aqui para dentro do nosso arquivo. Em questão de ordem de camada, essa foto aqui da torcida vai ficar por baixo, o Vinícius Júnior vai ficar no meio e a taça vai ficar em cima. Eu vou nesse primeiro momento aqui dessa arte eu vou ocultar a taça e a torcida de fundo e eu vou me preocupar agora com o recorte da imagem principal. Eu vou mostrar para vocês uma técnica de recorte aqui rápido que você pode utilizar para fazer um recorte rápido de qualquer imagem que você for utilizar aí dentro da sua composição. Você vem aqui no canto esquerdo, na barra de ferramentas, em seleção rápida, ferramenta de seleção rápida, e depois selecionar assunto. O Photoshop vai fazer uma seleção automática para você que a seleção não ficou perfeita. Então você vai apertar com o botão direito aqui e vai selecionar a ferramenta de seleção de objeto. E nessas áreas aqui no cabelo, por exemplo, na orelha e lá embaixo no pé, onde não ficou perfeito. E para incluir essas áreas novas aqui, basta você apertar Shift e ir selecionando todas essas áreas que ficaram de fora. O Photoshop ele faz uma seleção automática muito boa atualmente, então você pode simplesmente ir pegando dessa forma aqui, ó. Você vai apertar Shift e ir selecionando. Aqui a orelha ficou de fora, então vou dar Shift e vou selecionar. Shift vou selecionar novamente, Shift vou selecionar novamente aqui do lado da cabeça. E aqui tem umas áreas que ao invés dele não pegar, ele pegou a mais. Então você, para retirar, basta você apertar ao invés de Shift, apertar Alt e selecionar a área que você quer retirar da sua imagem. E quando você concluir a sua seleção, basta você vir aqui no canto esquerdo e criar uma máscara para o seu objeto. Beleza, e agora para dar uma refinada maior nesse objeto, a gente vai vir aqui na máscara, botão direito, selecionar e mascarar. E vamos dar uma suavizada no recorte, aumentar um pouquinho a difusão, bem de leve, tipo meio pixel talvez, 0,7. 0,1 tá bom, aqui já vai estar ótimo. Contraste e vamos deslocar essa um pouquinho pra fora, tipo uns 4%, eu acho que aqui já vai funcionar bem. Beleza, então, aperta OK. Aí você novamente, depois que apertar OK, vai voltar lá na máscara, selecionar e mascarar de novo. E vai vir, dessa vez aqui, ao invés de mexer aqui, você vai vir aqui no canto superior esquerdo e vai vir na ferramenta de pincel de refinar borda. Em inglês é Refined Edges. E vai passar esse pincel de fora pra dentro aqui no cabelo. Vai passando bem de leve com o mouse aqui. Pode pegar e botar um pouquinho para dentro e dar uma arrastadinha para fora, bem de leve. Se achar que for demais, dá um Ctrl Z e volta e vai tocando um pouquinho mais para fora. Aperta OK e você vai ter um cabelo um pouco mais recortado, um pouco mais definido. Beleza, então agora vamos trabalhar na questão das sombras e da iluminação do Vini Júnior. Eu quero que a minha imagem ela tenha uma fonte de luz como se ela estivesse vindo de trás da imagem. Então a fonte de luz que eu vou pintar para vocês é o que está em vermelho. O que está em vermelho vai ser onde vai ser a fonte de luz da minha imagem. Então isso vai significar o quê? Que a fonte de luz vai estar atrás dele e toda essa região aqui ela vai estar escura porque ela não vai estar recebendo luz direta, somente as costas e as bordas da nossa imagem aqui do jogador. Aqui o meu não está como objeto inteligente, mas eu vou transformar o Vini Júnior em objeto inteligente. Vou renomear a camada para Vini Júnior e vou dar uma cor para ela de violeta, talvez. Vou criar uma pasta, vou jogar aqui para dentro da pasta, jogador. E aí a partir desse jogador eu vou criar uma camada de exposição que vai ser que eu vou chamar de sombra 0. Vou criar uma camada de curva que vai ficar aqui por baixo, que vai ser a contraste barra brilho. E eu vou criar uma camada por cima de tudo que eu vou chamar de curvas, que eu vou chamar de luz 0. E vou criar uma outra camada de exposição que eu vou chamar de luz 1. E vocês já vão entender o porquê eu estou criando tantas camadas de ajuste, beleza?
Ah, e tem mais uma camada normal que eu vou criar aqui, que vai ficar logo abaixo da camada do jogador, uma camada em branco. Para criar uma camada em branco, uma camada sem nada, só vir aqui e apertar nesse quadradinho com mais no meio e arrastar para dentro da nossa pasta. E eu vou chamar ela de sombra ground. Ground é basicamente chão em inglês, tá? Com isso finalizado, eu não vou mexer nisso agora, eu vou fechar aqui a nossa pasta e vou até ocultar a pasta do jogador. E vou voltar aqui para a questão do nosso background. Eu vou reativar a visualização da camada, daquela foto da torcida que eu tinha criado antes. E vou dar uma expandida até mais ou menos o meio da tela. Aqui eu vou criar uma camada de matiz e saturação, que eu vou aplicar somente nela. Eu vou criar uma pasta para esse arquivo aqui e vou chamar ela de BG, que é background, tá? E vou dar uma cor de, pode ser amarelo. Aqui, o que eu vou fazer com essa camada de background? Eu vou pegar aqui na matiz, na saturação dela e vou diminuir totalmente para 0. Eu vou diminuir um pouquinho a luminosidade, pode ser um menos 18. Tendo isso feito, eu vou criar mais uma camada de curva, que vai ser uma camada de contraste. Que eu vou aumentar o contraste dessa imagem, vai dar mais uma escurecida nela. E beleza, com isso pronto, agora eu vou criar uma máscara de camada e vou com um pincel grande e com um pincel fofo, né, um pincel macio, eu vou apertar Alt e vou arrastar pro lado para dar uma aumentada no pincel. E eu vou apagar, para mim apagar alguma coisa da máscara, é só botar o pincel preto e apagar ela aqui na máscara, beleza? Com a máscara selecionada. Então eu vou pegar e vou apagar aqui. E eu quero apagar ele como se ele ficasse com uma certa curva. E ficasse mais ou menos desse formato aqui. Esse aqui pode ser, esse aqui é bem no olho. Você pode fazer da forma que você achar melhor. E agora o que eu vou fazer é pegar, eu vou apertar aqui na camada e vou segurar Shift e vou apertar na camada de cima do último contraste. Vou apertar com o botão direito e vou converter tudo em um objeto inteligente que eu vou chamar de imagem fundo. Tendo com a imagem fundo, eu vou replicar essa imagem fundo e vou virar ela verticalmente, apertando o botão direito na imagem, dando Ctrl T na imagem, apertando com o botão direito e virar verticalmente. Eu vou abaixar ela e vou colocar ela bem na base aqui do chão. Aqui ó, eu já vou estar com o nosso fundo basicamente pronto. Eu vou, na imagem que ficou aqui na parte de baixo, eu vou diminuir um pouco mais a opacidade dela. E em cima da camada do background, aqui na pasta, eu vou trocar o modo de mesclagem dela de passagem para normal. E eu vou criar umas camadas de ajuste aqui, que eu não preciso clipar dessa vez, tá? Eu não preciso fazer com que ela atinja somente a uma imagem. Essas aqui pode atingir todas. E eu vou aumentar o contraste delas como um todo. Bom, dessa forma que nosso background está praticamente pronto, eu vou reativar a camada do jogador e vou dar uma reposicionada aqui para ela ficar na melhor posição possível. Beleza, tendo isso pronto, eu vou vir aqui na camada do Vini Jr., eu vou dar um Alt e vou arrastar para baixo aqui para ela duplicar. A partir da imagem do Vini Jr. que a gente vai criar a sombra, então Ctrl T e eu vou puxar aqui esse quadradinho da frente, eu vou puxar ele para frente, ó. Até que ele fique numa perspectiva mais ou menos dessa forma aqui, que é como vai aparecer a nossa sombra. Beleza, agora o que eu vou fazer é, vou dar um botão direito aqui, opções de mesclagem, e vou pintar essa camada de sombra de preto. E eu vou lá em filtro, desfoque oceano, posso colocar uns 4 pixels aqui, que vai funcionar muito bem. Aí na ferramenta de degradê, eu vou de baixo para cima aqui, fazendo a nossa sombra. Pode ir botando bastante até ficar bem fraquinho aqui. Eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar nossa arte, porque a gente não quer perder, o Photoshop às vezes dá uns erros, dá uns bugs, então é bom você sempre estar salvando suas artes quando você estiver produzindo. Então ó, salvar PSD Vini Jr. Dá um nome, salva a nossa pastinha, dá um Enter e fé pra tudo. Assim você não perde nada, o Photoshop pode dar pau que você vai conseguir ter seu arquivo sem perder muita coisa, sem perder quase nada, beleza? Bom, a primeira coisa agora que a gente vai fazer aqui é voltar lá nas camadas de ajuste que eu criei, lembra delas? Então a gente vai vir aqui na primeira de contraste, a gente vai colocar um pouco mais de contraste na foto do Vini Jr. Eu esqueci de criar aqui, mas eu vou criar um ajuste de cor através da matiz de saturação, onde eu vou retirar um pouco da cor. Então eu vou botar aqui matiz de saturação menos 60, eu acho que vai funcionar bem. E eu vou trocar o nome dessa parte aqui para ajuste de cor. Bom, com isso pronto, agora eu vou vir aqui na sombra 0
e vou vir aqui em exposição e vou jogar a exposição dele totalmente quase para esquerda, para esquerda aqui em praticamente que talvez uns menos 5, menos 5,34 que eu acho que vai funcionar bem. Aí aqui na máscara da camada de ajuste eu vou dar um Ctrl I para inverter e aqui no pé dele eu vou vir naquela camada de sombra ground que eu tinha feito antes. Eu vou clicar no pincel, eu vou dar um Alt e vou arrastar o meu pincel aqui para a esquerda para dar uma diminuída dele e vou pegar e eu aqui na ferramenta do pincel eu vou achatar o pincel para que eu consiga fazer o chão com ele. Bom, lá em cima na opacidade eu vou diminuir a opacidade para uns 20%. Eu vou dar uma corrigida aqui na chutação. Aí eu vou começar a fazer a questão do pé dele aqui e da volta. Você pode ir colocando um pouquinho, com a sombra em 20% lá, pincel preto, você pode ir colocando um pouquinho mais de sombra a partir da imagem do jogador, então não vai ter nenhuma sombra aqui, ó. Vai ter tudo a partir do pé dele. Você pode apagar também alguma coisa que ficou a mais, tipo aqui, ó, ficou um pouquinho a mais, então eu vou apagando com uma borracha mesmo, na camada e vou colocando. Eu vou diminuir um pouco mais o pincel para ser uns 11%. Lembrando que a sombra ela tem que necessariamente ser mais forte na base e depois ir esmaecendo e ficando mais fraca. Então eu vou apertar um pouco mais a sombra aqui nessa região e eu acho que a gente vai conseguir atingir um resultado um pouco melhor, vai conseguir um resultado melhor. Eu vou dar mais uma corrigida aqui na sombra do pé dele que eu criei através do shape. Eu vou aumentar um pouco o desfoque dela de 4, eu vou mandar para uns 5, eu botei 50 sem querer. Que eu acho que vai ficar um pouco melhor e vou diminuir a opacidade de 100% para talvez 70, 60, mais ou menos aqui, eu acho que 67% vai funcionar bem. Bom, agora a gente vai trabalhar um pouco com a questão de fontes de luz, tá? Então eu vou fechar aqui a camada do jogador rapidinho, vou abrir novamente o background, eu vou criar uma camada em cima de tudo aqui, da camada do background, que eu vou chamar ela de luz da composição, luz da comp. Nessa luz da comp eu vou vir aqui, vou pegar um tom de branco no pincel, vou aumentar a opacidade do nosso pincel aqui e vou colocar uma fonte de luz. Eu vou diminuir o pincel para ficar mais ou menos do tamanho dele aqui, tá? Então eu vou começar a botar um efeito de luz atrás do jogador. Porque vai ter uma luz meio que saindo dele nessa arte aqui, vocês lembram? Ela tem que ficar desse jeito aqui, então tem que ser uma luz dele. Para a gente fazer isso eu vou colocando a luz em volta aqui. Aí quando você chegar mais ou menos nesse resultado aqui, você pega o pincel, Alt, arrasta para a direita e aumenta ele e diminui bem a opacidade para tipo... pode ser uns 15% e vai apertando até dar um brilho a mais aqui em volta. Bom, agora a gente vai mexer diretamente na sombra dele. Como a gente vai fazer isso? Lá nas camadas que a gente criou de ajuste, a gente tem uma camada de sombra que a gente inverteu antes, né? Então a gente vai pegar essa camada de sombra, vai aumentar a opacidade dele. Você pega e diminui bem a opacidade dele e vem fazendo isso aos poucos, tá? Você pode apertar um pouco mais para ele ficar um pouco mais escuro aqui no centro. Ah, Diogo, ficou um pouco demais, eu quero tirar um pouco da sombra que eu fiz. Você vai lá, troca o pincel de lado e bota ele em branco e vai retirando das áreas que você ficou a mais. Lembrando que como a fonte de luz é no centro, nas bordas do jogador ele tem que estar necessariamente claro e no centro ele tem que estar escuro. Pode aumentar um pouco a opacidade do pincel nessas áreas aqui que são mais escuras. Beleza, então, parte das sombras já praticamente criadas. Agora eu vou fazer a parte da iluminação. Então eu vou vir aqui na camada de ajuste que eu fiz de luz 0 e vou jogar a curva um pouco para cima para clarear o jogador. E vou dar um Ctrl I para inverter novamente a camada e vou revelar só nas áreas que eu quero. E só assim já deu uma cara bem legal pra nossa arte, a gente tem toda a finalização pra fazer ainda. Então vou voltar agora na nossa camada de luz, a gente tem uma camada de exposição também, que ela vai trabalhar como camada de luz. Eu vou pegar a exposição e vou jogar ela até ela ficar com um brilho bem forte mesmo.
Acho que dessa forma aqui já tá mais do que suficiente, então eu vou lá na máscara, Ctrl I para inverter novamente, e vou diminuir o nosso pincel, vou deixar ele bem pequenininho, com uma opacidade de 100%. Por aí, vou aproximar aqui para ir pintando as bordas do cabelo e do jogador em si. Em algumas áreas pode pegar e aumentar um pouquinho o pincel e botar a luz um pouco para dentro da nossa imagem. Para a parte de baixo eu quero usar outra técnica, eu quero criar um sólido branco, 100% branco. Eu vou clipar aqui para pegar somente no jogador e vou inverter a nossa camada. Para me conseguir ter uma diferenciação boa de luz e do fundo, porque como o fundo também é branco, eu quero colocar um sólido de cor também, um pouquinho grey ali, tipo F8, 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 no nosso background. Porque daí eu consigo ter uma diferença entre o fundo e o jogador. Então eu vou aproximar aqui novamente, lá na camada que eu criei por último de branco, eu vou diminuir o pincel. E aqui nessa parte do pé e do joelho aqui eu vou pintando até a gente chegar naquele novo resultado. De branco vou revelando a máscara bem aos leves até a gente conseguir chegar num brilho bem de boa. Aqui a gente tem umas áreas que é tipo o joelho, aqui tem umas dobras do corpo. Aí com a máscara você pode ir fazendo as bordas aqui e pode ir entrando um pouquinho aqui, que é o movimento natural que a luz faria. Pra gente conseguir dar um pouco de profundidade na nossa arte, uma coisa que é bem legal a gente fazer é pegar essas dobras da camiseta e bem de leve, fazendo uns riscos de luz por cima delas nas pontas. Você vai basicamente pegar onde naturalmente na foto teria luz e vai passar um pouco o pincel em cima pra gente conseguir dar como se fosse um destaque a mais em cima desses detalhes. Vocês vão ver que vai ficar um resultado bem foda depois. E a mesma coisa você faz no rosto do jogador. Só que no rosto tem que ser bem de leve, então eu recomendo você diminuir a opacidade do pincel, principalmente se você estiver utilizando o mouse para fazer isso daqui. E bom, basicamente seria isso. O que você pode fazer também é vir com um pincel com velocidade menor, tipo 30%, e jogar um pouco de luz para dentro da nossa imagem aqui, revelando naquela camada de branco que a gente criou. Agora a gente vai fazer a última parte, antes da nossa finalização, a última parte de montagem da nossa arte, que é colocar a taça da Champions aqui do lado esquerdo da nossa composição. Eu vou aumentar ela um pouco, vou jogar ela aqui um pouquinho para baixo. E eu vou criar uma pasta, obviamente, para ela, chamada taça. E vou criar uma camada novamente uma camada de curva para ela, que vai ser o contraste. Uma camada de exposição, que vai ser a sombra, 0. E mais uma camada de exposição, que eu vou fazer só com exposição aqui, que vai ser a camada de luz, 0. Só 3 camadas para essa taça que já vai servir. E vamos lá no contraste, vou baixar um pouco a curva aqui para me aumentar o contraste da taça. Vou vir aqui na exposição e vou deixar ela escura, vou criar uma sombra. E vou inverter essa nossa camada aqui para escurecer. Aí com o pincel mesmo, na camada escura e pincel branco, eu vou escurecendo a borda da nossa taça. E na camada de luz eu vou iluminar ela novamente, totalmente, Ctrl I para inverter. E com o Ctrl I invertido eu vou abaixar aqui o pincel e vou clarear as pontas da nossa taça. A qualidade dessa imagem da taça ela não está tão grande quanto a qualidade dos outros materiais, mas não tem problema, porque eu vou juntar tudo isso daqui, eu vou criar um objeto inteligente que já vai se chamar taça, e eu vou colocar um blur taça, e eu vou colocar um blur na nossa taça aqui, porque ela não é o foco da nossa composição. O foco da nossa composição é o jogador, então a taça ela é só mais uma feature para a gente conseguir ter uma finalização boa de arte aqui dentro desse material. Então, com a taça selecionada, eu vou clicar em filtro e desfoque gaussiano, e eu vou desfocar uns 5,6 pixels, eu acho que
5,5 pixels. Eu vou reposicionar um pouquinho para dentro aqui. E show! Então a taça tá pronta, eu já dei uma reposicionada nela aqui. E antes da nossa finalização eu notei que a sombra do pé do jogador aqui, não tá muito bem. E antes dessa finalização, eu notei que a sombra do pé do jogador muito bem encaixada na nossa composição. Eu tenho que deixar essa região aqui um pouco mais escura. Então eu vou voltar lá na camada de jogador. Na verdade eu vou pegar aqui na parte de sombra, eu vou criar mais uma camada de ajuste. Eu vou escurecer bem essa região. Eu vou escurecer bem a nossa imagem. E vou dar um Ctrl I novamente, vou revelar somente na região aqui do pé do jogador. Pincel branco, lembrando, sempre. E vou escurecer aqui essa região do pé. Aqui para parecer que a imagem está realmente mais presa no chão. E lá na sombra ground eu vou pintar de preto, eu vou pintar de escuro aqui a cor da sombra um pouco mais para cima do pé do nosso jogador. Pode ficar parecendo que ele está meio flutuando na composição, e isso não é tão interessante pra gente. Beleza, então agora vamos para a parte de finalização. Ctrl S para salvar. Eu vou dar um Ctrl Alt Shift E para conseguir juntar todas as camadas. Vou transformar essa camada aqui em objeto inteligente, vou renomear ela para ajustes finais e vou trocar a cor dela para vermelho para a gente conseguir diferenciar bem toda a nossa arte. Vou abrir o filtro aqui, filtro do Camera Raw, deixa carregar. Carregou. Aqui no Camera Raw o que eu quero fazer é mexer na textura, eu quero deixar a textura de cada detalhe mais forte, a claridade também, que a claridade vai fortalecer a nossa sombra e ela vai realçar a parte do brilho da nossa composição. Vou diminuir um pouco mais a saturação para menos 21 aqui, acho que já vai funcionar. Lá embaixo a gente vai ter em efeitos, a gente vai ter uma opção de vinheta. Eu vou jogar a vinheta para menos 34. A vinheta é basicamente uma sombra nos cantos aqui. Eu vou jogar a vinheta para menos 34 e vou colocar um granulado na imagem toda de... Eu vou deixar o granulado em 17 pixels, beleza? Então, só dando mais uma voltada lá no básico. Tem uma coisa aqui que é opcional, você pode jogar uma temperatura um pouquinho pro azul ou um pouquinho pro amarelo. São duas sinalizações diferentes da arte. Eu gosto de jogar ela um pouquinho pro azul, mas tipo, bem pouca coisa, tipo esse menos 9 aqui, pra mim já fica muito interessante. Eu gosto de aumentar um pouquinho o contraste dela também. E bom, com o contraste finalizado, é só a gente dar um ok aqui na nossa arte e a gente já vai estar com a nossa arte pronta. E cara, esse aqui então é o resultado final da nossa arte. Se você não é inscrito no meu canal, eu peço que você se inscreva, deixa o like, o que vai me ajudar muito na divulgação, ajude esse conteúdo aqui a chegar a muito mais gente. E não esquece de me seguir lá no meu Instagram também, que lá tem diariamente todos os conteúdos que eu posto aqui e eu posto lá também. Muito obrigado por assistir e até mais.